O Rio Grande do Sul segue com seu olhar em 3 Passos no segundo dia do novo júri do caso Bernardo. O julgamento do assassinato do garoto, que chocou o país em 2014, teve como principal depoimento nesta terça a delegada Cristiane de Moura e Silva. Direto de 3 Passos, o repórter Christian Biller traz os bastidores e a análise para o podcast Direto ao Ponto. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você vai ouvir esse podcast. Aqui é Christian Biller e estamos em 3 Passos, no Noroeste Gaúcho, acompanhando o julgamento de Leandro Boldrini, acusado de participar, da morte de seu próprio filho, Bernardo, de 11 anos, isso lá em 2014. Curiosamente, hoje, no segundo dia de julgamento, o que marcou foi justamente a ausência do réu. Um pouco antes das 8h30, quando iniciaria a sessão, ele passou mal e já não iniciou a sessão, já não acompanhou o júri no plenário, aqui no foro da comarca de 3 Passos. Ele estava no fórum, mas não no plenário. Então, a sessão começou sem ele, com o depoimento da delegada regional de 3 Passos, a Cristiane Braux. Ele passou mal uma segunda vez, me parece que foi uma crise nervosa que ele teve. Segundo a defesa, ele estava sem tomar um remédio que ele costumava tomar, enfim. Então, lá por volta do meio-dia, ele foi encaminhado para a penitenciária modulada de Juí e já não acompanhou também a parte da tarde. Então, foi um julgamento sem o réu. A promotora Lucilena Calegari solicitou então à juíza que se encaminhasse, providenciasse, a defesa providenciasse um atestado, que comprovasse, que Boldrini não tinha condições de acompanhar o julgamento, até para evitar qualquer tipo de nulidade. É esperada a presença de Leandro Boldrini no terceiro dia do julgamento, e na quarta-feira, aqui em 3 Passos. O primeiro depoimento dessa terça-feira foi, então, da delegada regional de 3 Passos, Cristiane Braux, e a fala dela é muito parecida com a da delegada que foi ouvida ontem sobre os primeiros momentos da investigação, delegada Caroline Machado. E é mais ou menos o mesmo teor, assim, de que havia um abandono, um descaso por conta por parte do Leandro Boldrini em relação ao filho, que o pequeno usava roupas assim, inadequadas para quem era de família, de uma boa família. O Boldrini era um médico conceituado na cidade, então diz que ele andava maltrapilho e pedia comida nas casas, sempre quando ia na casa dos amiguinhos pedia comida e tudo mais. Então isso foi muito destacado no depoimento da delegada regional. Também foi marcado o depoimento também por... Ela foi quem conversou com a Edelvânia, amiga de Graciele, que era madrasta do Bernardo. E Edelvânia, em algum momento, se sentia sufocada e acabou revelando tudo que havia feito. Em algum momento, a delegada Cristiane lembrou, olha, Bernardo está vivo. E aí a Edelvânia teria dito, não está. Então, a partir de então, a assistente social, que era amiga de Graciele, mostrou para os policiais onde havia sido enterrado o menino, e a partir de então a investigação seguiu, tendo como os primeiros suspeitos justamente o Leandro Boldrini, a Graciele e a Edelvânia. Isso começou a surgir muito por conta de contradições nas investigações, A delegada fazia questionamentos, daqui a pouco
tanto Graciele quanto Edelvânia se desdiziam, né, no que falavam. Então, aquilo começou a criar uma linha de pensamento na polícia, uma linha de investigação que acabou culminando na descoberta do corpo e na responsabilização, tanto por conta de Graciele quanto de Edelvânia, né? E ambas tentavam sempre isentar, né, o Dr. Leandro Boldrini. Então isso também começou a criar caraminholas, digamos assim, na investigação. Então logo o pai do Bernardo também foi incluído, né, no rol dos suspeitos. Na sequência vieram os depoimentos mais emocionados, né? A primeira foi Andressa Wagner, a ex-secretária do Leandro Boldrini, né, no consultório do médico, que pediu para que sua imagem não fosse veiculada na transmissão do Tribunal de Justiça. Então, pelo menos para o público em geral, seu depoimento não foi transmitido, não foi veiculado, porque em algum momento o nome dela chegou a ser apontado como da pessoa que teria escrito a carta de suicídio da mãe de Bernardo, que depois se comprovou que não era verdade, né, durante as investigações, mas a vida dela foi mudada, ela teve que se mudar da cidade, foi morar em Dois Irmãos, acabou se separando, então ela teve uma vida mudada por conta disso, injustamente. Então ela pediu para que a imagem dela não aparecesse. E ela se emocionou algumas vezes ao lembrar desse assunto, né? Em seguida veio o depoimento que ainda está acontecendo aqui no foro da comarca de Três Passos, que é a Jussara Petri, comerciante, que era vizinha do Bernardo e aparentemente uma das poucas pessoas que tinha um vínculo forte com o menino, tanto que ele tinha um quarto na casa dela, para qual ele ia direto para fazer, às vezes dormir e também fazer tema de casa e tudo mais. Ela ia em reuniões nas escolas, apresentações nas escolas, era ela que ia, né? Então ela era chamada de Tia Ju pelo Bernardo, e ela se emocionou diversas vezes. A sessão teve que ser interrompida muitas vezes por conta da emoção, né, da Tia Ju, que relembrou, né, que o último aniversário dele foi passado na casa dela, o último dia dos pais, a última Páscoa. Então ela realmente ficou muito, muito comovida, né, ao lembrar de toda a história, né. Ela ainda tem o quarto do Bernardo, ainda tem as coisas dele lá, ela não conseguiu se desfazer. Então é uma história que ainda segue, não foi superada pela Tia Ju, e ela foi a quarta testemunha arrolada pela acusação. Amanhã, quarta-feira, será a vez da Ariane Schmidt, que foi a psicóloga que tratou o Bernardo. Ela vai ser a quinta e última testemunha arrolada pelo Ministério Público, e a partir da tarde de quarta-feira começarão a ser ouvidos as testemunhas arroladas pela defesa. De Três Passos, Christian Bühler.